E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Kaká do segundo ano aí. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós falaremos sobre soma dos termos de uma PG finita, né? O exemplo clássico, né, de entendermos o que seria a soma dos termos de uma PG finita seria a gente descobrir a fração geratriz de uma dízima periódica usando a fórmula da o que? Somatória da PG finita, tá? PG infinita no caso. Determinar a fração geratriz da dízima 0,12, 12, 12 vai. Podemos reescrever a dízima em forma de soma de frações. A primeira 12 sobre 100, a segunda 12 sobre 10 mil, a terceira 12 sobre 1 milhão, a quarta seria 12 sobre 100 milhões e daí por diante, né? Então o A1 seria 12 sobre 100. Quem seria a razão? Seria 12 sobre 10 mil dividido por 12 sobre 100 mil. Vai dar então a razão 12 sobre 100. Então desenvolvendo aqui a formulazinha geral, vou ter A1 que é 12 sobre 100 sobre 1 menos a razão. 12 sobre 100 sobre 99 sobre 100. Conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Faço a simplificação aqui por 3, então dá 4,33 avos. É a geratriz dessa o quê? Dessa dízima periódica. Outro exemplo é quando eu tenho uma dízima e uma parte inteira, né? 1,48, 48 vai. Então eu somo 1 mais, divido em soma de frações. 48 sobre 100, 48 sobre 10 mil, 48 sobre 1 milhão e daí por diante. O A1 a gente sabe que é 48 sobre 100 e a razão é 1 sobre 100. O 1 aqui depois a gente soma na fração que eu encontrar para determinar a fração geratriz. Então fica 48 sobre 100 sobre 1 menos 1 sobre 100. Então deu 48 sobre 100 sobre 99 sobre 100. Multiplica numerador vezes numerador, 48 sobre 99. Somando mais 1 dá 49 sobre 33 avos. É a dízima, é a fração que gera a dízima periódica 1,48. Esse é um outro exemplo, só que aqui agora eu tenho uma parte inteira e uma parte decimal, centesimal, que não é dízima. Então eu faço 1 mais 6 sobre 100, 1 e o 6 sobre 100 não entrará na fórmula da soma da PG, tá? O A1, então eu vou determinar que o A1 é 81, é quando começa a dízima, 81 sobre 10 mil e 81 sobre 100 mil. Então a razão é 1 sobre 100, 81 sobre 10 mil, sobre 10 mil, aqui faltou um zero, não é? Dividido por 1 sobre 100. 81 sobre 10 mil dividido por 99 sobre 100. 81 sobre 10 mil vezes 100 sobre 99. Dá 81 sobre 9.900, que é 9 sobre 1.100. Eu tenho que somar o 1, que é a parte inteira, e a parte centesimal, que é 6 sobre 100. Tirando o mínimo, nós chegamos à fração, então, geratriz, 47 sobre o quê? 44 é a fração geratriz dessa dízima periódica. Multiplicação dos n primeiro termos de uma PG finita. Nesse caso aqui, então, nós temos n finitos, né? Então, o PN, o produto de A1 vezes A2 vezes A3 vezes A4, daí por diante é A1 elevado a n vezes Q elevado a n vezes n menos 1 sobre o quê? Sobre 2, tá? Então, essa fórmulazinha n menos 1 sobre 2 seria a soma dos termos de uma PG normal, né? Então, eu elevo o Q a n vezes n menos 1 sobre o quê? Sobre 2. Então, essa formulazinha é válida para PG o quê? Que seja finita, ou para calcular o produto dos primeiros termos de uma PG, basicamente. Exemplo, Pn é igual a 1 elevado a n vezes Q elevado a n vezes n menos 1 sobre 2. Tá? Calcular os primeiros termos da PG, 1, 2, 4, 8 e daí por diante. O A1 vale quanto? Vale 1, e a razão é 2, porque 2 dividido por 1 é 2, 4 dividido por 2 é 2, 8 dividido por 4 é 2. Então fica P de 10 é igual a 1 vezes 1 elevado a 10 vezes 2 elevado a 10, que multiplica 10 menos 1, tudo isso dividido por 2. 1 vezes, que 1 elevado a 10 é 1, 2 elevado a 10 vezes 9, tudo isso dividido por 2. Então fica 1 vezes 2 elevado a 90 por 2, 1 vezes 2
elevado a 45, que vai dar 2 a 45. Se esse número é um número muito grande, então você deixa a resposta indicada através de potência normalmente. Perfeito, pessoal? Relação entre PG e juros compostos. Bom, você tem, os juros compostos é uma exponencial em que a taxa de juro começa primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. O que seria o montante a receber? Seria aquilo que você pegou de capital vezes 1 mais I, que é a taxa de juros. Essa taxa de juros aqui é usada na fórmula decimal. Na fórmula decimal, por exemplo, taxa de juros de 2% ao mês. Então você usa 2 dividido por 100, que dá 0,02, né? 0,02, que seria 2 centésimos. Né? Isso daqui, pessoal, é uma PG, tá? Cujo primeiro termo é P, né? Pzinho aqui significa o A1, foi quanto você pegou, e a razão que vai acontecendo aqui mensalmente, os juros que vão sendo pagos mensalmente, tá? Vai depender do tempo. O expoente aqui seria o tempo, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês e daí por diante até o quarto mês. Então isso é uma razão, né? Tem a razão P, é uma PG de razão P, cuja razão é 1 mais I. Esse I aqui é a taxa de quê? É a taxa de juros, tá? Então, vocês deverão fazer os exercícios, página 34 e 35, livro 1, página 2, né? Página 2 do livro 2, enviar resoluções por e-mail, kk_cunha@yahoo.com.br, dúvidas pelo WhatsApp 988919591. Nesse momento, agradeço a atenção de todos vocês e vamos fazer a oração. Deus Todo-Poderoso, nesse momento nós pedimos saúde e paz para todos nós seres humanos no planeta Terra, paz para os nossos alunos do Colégio Shalom, paz para os nossos familiares, filhos e que Deus esteja sempre conosco. Amém? Tem que encerrar.